Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Osmar Fernandes, falo daqui da cidade de Rolândia, norte do Paraná. Para mim é uma grande satisfação estar com vocês nessa noite, falando de negócio. E quando nós falamos de negócio, falamos de oportunidade, falamos de possibilidades, falamos de mudanças, falamos de futuro. E daí nós podemos também analisar o nosso passado, né? E principalmente saber o que é que nós buscamos para a nossa vida, o que é que nós queremos para a nossa vida. E o que eu posso dizer para vocês? Inicio fazendo a seguinte pergunta: qual será o melhor negócio do futuro? O melhor negócio que mais vai dar dinheiro no futuro, qual será? Difícil saber, né? Agora, uma coisa é fato: independe do negócio, ele com certeza estará ligado à tecnologia, que hoje não vivemos mais sem tecnologia. Então, o que eu vou falar para vocês essa noite, pode ser que quem esteja vendo pela primeira vez, pode ser que não faça muito sentido. Não, mas que negócio estranho, que negócio esquisito, que negócio diferente. Eu sempre gosto de iniciar e dizer para a pessoa o seguinte: lembra, na década de 1980, 90, quando nós íamos fazer uma ligação telefônica? E aí nós estávamos, imagina, lá no orelhão, tinha aquela fila, né? Depende do dia, tinha aquela fila de pessoas no orelhão, e nós íamos lá e ficávamos conversando, batendo papo, trocando ideia com as pessoas, e a pessoa ali fazendo ligação, aí o outro fazia ligação, e assim sucessivamente, todo mundo com um monte de ficha na mão. Essa era a vida, era o estilo de vida da época. Hoje, nós pegamos o celular para fazer uma ligação. E se na hora que a gente fez não dá certo, o que que acontece? Oh, meu Deus do céu, que a gente já fica bravo. Essa é uma condição, o estilo de vida atual. Mas se a gente comparar estilo de vida hoje com o estilo de vida da época, então vamos imaginar, para você que vai estar vendo hoje essa apresentação pela primeira vez, vamos imaginar na década de 1980, 1990, vamos imaginar que você tivesse lá no orelhão, na fila do orelhão, para fazer a ligação. E aí você está lá na fila do orelhão para fazer a ligação, um monte de ficha na mão, várias pessoas na fila. Imagine que alguém chegasse do seu lado e dissesse para você: olha, tá vendo esse aparelho aqui? O nome disso daqui é celular. Esse daqui, ele vai servir para você usar como máquina fotográfica, para gravar, para filmar, para tirar foto, calculadora, agenda de bolso. E sabe o que mais vai servir? Vai servir para você fazer pagamento, vai servir para você comprar passagem. Quando você vai viajar de avião ou de ônibus, você entra no aplicativo, vai servir para você chamar táxi. E sabe para que mais vai servir? Vai servir como telefone. E um detalhe, esse daqui, ele não tem fio. E você pode estar em qualquer parte do mundo carregando esse aparelho. E você poderá conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo em tempo real e vendo a pessoa falar. E você vai ver a imagem dela conversando ao vivo com você. A pergunta que eu lhe faço é: você, lá no orelhão, com um monte de ficha, e alguém passando para você essas informações, eu lhe pergunto: você acreditaria nessa pessoa? Que algumas décadas depois estaremos vivendo essa realidade? Qual seria o comportamento mais básico que nós teríamos? Você pensa que eu sou besta, tá querendo me enganar, tá querendo dar o golpe. É essa a condição. Por quê? Porque é algo muito avançado. Então, o que eu vou falar para vocês hoje, de uma oportunidade, vou ser bastante claro, bastante simples, bastante objetivo, tá? Não estarei entrando em detalhes técnicos, e para isso eu gostaria de compartilhar com vocês, para poder ficar mais visual essa apresentação, eu quero compartilhar com vocês algumas telas, tá? Para que nós possamos, então, dar continuidade e você possa analisar, anote as suas dúvidas,
Fale com a pessoa que lhe convidou e ela vai estar esclarecendo essas dúvidas para você. Caso no final, tá? Alguém tem alguma dúvida que eu puder responder. Agora, se for uma pergunta muito técnica, eu oriento que fale com a pessoa que lhe convidou. Porque a pessoa vai estar te explicando direitinho todos os detalhes, tá? Vamos compartilhar então a tela. Então, dando continuidade, igual eu disse para vocês inicialmente, o que que a gente observa? A gente observa algo que é muito diferente de tudo que nós vivemos até hoje, na nossa vida, no dia a dia. Você imagina quando você precisava de um táxi, você tinha que ir até o ponto de táxi. Hoje você, com o aplicativo, você chama o Uber, ele vem até você. Ou seja, as coisas estão muito modernizadas, né? Então, o que que nós observamos dentro dessa modernidade? Nós observamos que existem facilidades, várias empresas, várias oportunidades, vários modelos de negócios, mas muitas vezes os negócios não são acessíveis para nós. Ou por questão de conhecimento, ou por questão de investimento, enfim, às vezes não é possível. E o que eu vou falar para vocês hoje é sobre um negócio que é possível para você. Assim como foi para mim, assim como é um negócio acessível a todas as pessoas que estão buscando uma oportunidade de negócio. Eu vou falar para vocês hoje sobre uma estrutura de negócio, sobre um ecossistema financeiro. Estarei falando especificamente aqui do HMAP System, que é a franquia de produção da Global Metaverso. Só que para isso, eu gostaria de iniciar fazendo para vocês algumas perguntas. Como você se imagina financeiramente nos próximos anos? Vindo aí a inteligência artificial, a mudança do mercado, como você se imagina financeiramente nos próximos anos? Se você analisar os últimos 5, 10 anos da sua vida, como você consegue enxergar os próximos 5? O que aconteceria se hoje você perdesse a sua principal fonte de renda? Por quê? O que eu quero dizer para você hoje é que você tem uma oportunidade de negócio que você não precisa largar o que você já faz. É um negócio que vai ser para quê? Para agregar e assegurar o seu futuro financeiro, sem que você tenha que deixar aquilo que você já está fazendo. Se amanhã você não estivesse mais aqui, o que você deixaria para sua família? Qual legado você conseguiu construir até agora? E qual legado você estará construindo para sua família nos próximos anos? Em uma escala de 1 a 10, quanto você está preparado para aumentar e melhorar a sua renda financeira? O que que nós observamos aqui? Nós observamos aqui a estratégia do Oceano Azul. E o que que vem a ser? Do lado direito, do lado esquerdo, o que que nós observamos? O mercado atual, extremamente disputado. Ah, eu vou abrir uma pizzaria. Quantas pessoas fornecem pizza na sua cidade? Ah, vou abrir um restaurante. Quantos restaurantes já tem? Ah, eu vou abrir uma loja. Quantas lojas já tem? Ou seja, o que que vem a ser aqui? O Oceano Vermelho. É onde as empresas estão praticamente sangrando no mercado para conseguir se manter. Muitas delas, cada vez mais maior a despesa e cada vez menos lucro. E cada vez mais aumenta o quê? A concorrência. Então, elas estão lutando para sobreviver dentro desse mercado. E o que é a estratégia do Oceano Azul? É um mercado que está sendo construído. É um mercado que você praticamente não vai ter concorrência direta, e é um mercado que você estará sendo como se fosse pioneiro. É um mercado que já existe, mas é um mercado que é pouquíssimo disputado ainda e que você tem grandes possibilidades de construir a tua vida financeira dentro desse mercado. Até sugiro para vocês, leiam esse livro ou tenham o resumo dele no YouTube, A Estratégia do Oceano Azul, para você compreender melhor a diferença desses mercados, do mercado atual e desse mercado que está abrindo hoje com grandes possibilidades. E quando nós falamos
de negócio, o que eu quero falar para vocês? Da franquia tradicional à economia digital escalável. O que nós temos hoje dentro da franquia tradicional? Você vai adquirir uma franquia tradicional, seja de perfume, seja de lanche, seja de restaurante, seja de roupa, enfim. Primeiro, você precisa de um ponto físico. Você precisa de funcionários, estoque, aluguel, altos custos operacionais, para que você consiga manter essa estrutura funcionando. E um detalhe: quando você adquire uma franquia tradicional, existe um negócio que é a localização geográfica. Você tem um local na sua cidade ou no seu estado, enfim, você tem um local específico que você pode ter essa franquia. Se você quiser comprar uma outra franquia, é todo um investimento, toda uma estrutura que você vai fazer. Sempre com o limite geográfico. E o que nós temos através da franquia digital? É uma licença operacional com produção digital, com plataforma e tecnologia, com escalabilidade, com operação online, e você então automaticamente dispensa isso daqui. Ponto físico, funcionários, estoque, aluguel, altos custos operacionais, e você vai operacionalizar com uma grande possibilidade justamente da escalabilidade. Não tem um limite geográfico para você atuar. Você pode atuar em qualquer parte do mundo com esse modelo de negócio. O que nós observamos? Que o mundo mudou do modelo tradicional à produção digital. É uma grande diferença. E aqui nós temos percebido o quê? As grandes mudanças dentro desse mercado. Então, nós temos hoje um ecossistema, tá? Um ecossistema descentralizado com três centros. Então, nós temos aqui a Interato, que é um marketplace de serviços de nova geração. Nós temos aqui o Legends of Interaction, que é um ecossistema imersivo, ou seja, é um ecossistema através de um jogo da gamificação. Ah, não é jogo de azar. Ah, jogo de azar? Não. É um modelo de jogo dentro da gamificação. E hoje a gamificação é utilizada até na educação, através de escolas, através de trabalhos, através de treinamentos. Por quê? Porque a gamificação é uma tendência mundial. E nós temos, então, através da gamificação, um jogo. E nós temos aqui o Territory X. O Territory X, que é uma plataforma de transformação de terrenos em ativos, ou seja, a área de publicidade. Tudo dentro do Global Metaverse. Então, nós temos aqui uma empresa e, a partir dela, nós temos os mercados que ela atua. Aqui apenas alguns deles, mais adiante vocês verão mais mercados que ela atua, tá? Então, estamos falando de uma gigante que nos traz uma oportunidade através da Renaissance Space Labs. E aqui você tem duas opções. Uma, que você pode estar adquirindo, por exemplo, tem pessoas que, eu vou adquirir aqui um token especulativo. Ah, vou comprar e lá na frente eu vejo se deu certo, se não deu, e se valorizou, se não valorizou. É uma possibilidade. Comprar um token e esperar passivamente. E o que nós temos hoje? Nós temos a mudança de paradigma, por quê? Porque nós podemos sair da espera e vir para a produtividade. Através de quê? Através, por exemplo, de uma franquia de produção. O que é essa franquia de produção? Você adquire uma licença operacional com acesso a ferramentas e capacidade produtiva contínua. Ou seja, não se trata de comprar um token, tá? Então, nós estamos falando de quê? Que você está adquirindo algo que vai gerar uma produção de ativos e que você vai utilizar dentro da plataforma. Por exemplo, a lógica da franquia. As quatro perguntas que toda franquia de sucesso deve responder. Então, vamos ver aqui. Primeiro, o que você está comprando? Segundo, o que você vai produzir através dessas franquias? Terceiro,
Para quem você vai vender esses ativos? E a quarta pergunta, por que vão querer comprar de você? Se o modelo de negócio não consegue responder a essas perguntas, ele é apenas especulação. O Hmap responde a todas elas com precisão. Como assim? Primeiro, o que estou comprando? Ou seja, o que você está adquirindo? Você adquire uma licença operacional de uma franquia digital, que te dá direito de uso conforme as normas do Hmap System, um acesso direto ao ambiente de trabalho da Olympia Lab, da nossa plataforma de negócio. Você tem acesso às matérias-primas essenciais e acesso autorizado ao mercado interno de distribuição. Ou seja, você adquire o direito de iniciar uma unidade produtiva dentro de uma rede já estruturada. Então, não estamos falando do negócio que você vai se aventurar. Estamos falando do negócio que já existe uma estrutura e que você tem possibilidade de empreender dentro dessa estrutura já construída. E o que você vai produzir? Você produz valor real e funcional. O Hmap são recursos essenciais para a aquisição de franquias. Rex é um dos ativos. É um recurso de liquidez lastreado em Bitcoin, Ethereum e USDT. GameGoss é um recurso utilizado na geração de elementos essenciais para o mestre do jogo. Domínio Coin, recursos de Territory X, ou seja, estamos falando aqui de ativos que serão gerados e esses ativos você vai utilizar e as pessoas irão utilizar dentro da plataforma, dentro da gamificação. Ou seja, sua produção é o combustível que movimenta um mercado já estruturado. Então, você vai estar então produzindo, tá? Esses ativos que serão utilizados. Agora, para quem você vai vender esses ativos? Para quem será vendido são para os clientes que já fazem parte do ecossistema. Você não vai ter que sair vendendo esses ativos, oferecendo para as pessoas aleatoriamente aí fora no mercado. Não, as pessoas precisam desses ativos. Por exemplo, os mestres do jogo são os diretores e criadores dos cenários dentro do Legend of Interaction, dentro da gamificação, que necessitam de fluxo contínuo de recursos para manter suas operações diárias. Então, estamos falando de ativos que as pessoas terão necessidade de utilizá-los dentro da plataforma. E por que vão querer comprar de você esses ativos? Porque os mestres do jogo não têm outra alternativa, ou seja, monopólio de produção. A GameGossCoin não pode ser adquirida no mercado aberto. Sua produção é limitada pelo protocolo, destinada e um número restrito de participantes e possui volume controlado ao longo do tempo. Necessidade operacional. Os mestres do jogo precisam desses recursos para gerar receitas. Sem eles, seus cenários simplesmente não funcionam. Ou seja, para que ele possa então fazer esses cenários estarem funcionando dentro do jogo, eles vão precisar desses recursos. E se você tem esses recursos, você vai fornecer para eles então esses recursos. Ecossistema fechado. A circulação acontece exclusivamente dentro do ecossistema. Os recursos permanecem no sistema e não são direcionados ao mercado externo. Não se trata de esperar que alguém compre. Ou seja, as próprias pessoas que fazem parte desse mercado, dentro dessa estrutura de negócio, é que precisarão desses ativos. Ou seja, a demanda existe não porque o mercado apenas cresce, mas porque se faz necessário ter esses ativos. Ou seja, os 5 pilares de uma franquia sólida. Todas as bases legais, técnicas e comerciais já estão integradas desde a origem. Direito, licença de uso garantida. Operação, ferramentas operacionais disponibilizadas. Tecnologia, ambiente Olympia Lab, que é a nossa plataforma. A distribuição, canais diretos de comercialização. Controle, proteção da lógica econômica.
E aqui você poderá escolher qual modelo de franquia que você quer optar, para você iniciar então esse investimento, iniciar então essa criação de ativos, para que futuramente você venha criar então os seus recursos financeiros dentro do mercado digital, dentro desse novo modelo de negócio, que é o mundo digital. Então, o que que nós temos aqui? Escolha a sua capacidade de produção. 3 níveis de franquia desenvolvidos para diferentes objetivos de crescimento. Nós temos, por exemplo, o 7 Pintoken Pro, 9 Pintoken e o 7 Pintoken. O que que nós temos aqui? São modelos de negócio, cada um vai ter uma finalidade e com determinados valores de investimento. Por exemplo, o 7 Pintoken Pro, você adquire com 5 Gicocoin, mais 2.250 euros. Gicocoin vai estar 86 euros e pouquinho, a 86,20 centavos mais ou menos, vezes 5, mais 2.250. Ou seja, ganhos com a distribuição de franquias, você tem a possibilidade de ter ganhos de até 4.500 euros, potencial futuro de 6.300 euros, com um multiplicador máximo de 15 vezes. E você pode gerar, dentro de uma franquia dessa, chegar a ganhos de até 67.650 euros. A Nine Pin Token você adquire com 3 GICO, mais 450 euros. E você tem ganhos com a distribuição de franquias, podendo chegar a 1.500 euros, com potencial futuro de 5.550 euros, multiplicando então em 9, com ganho total com a distribuição de franquias, podendo chegar até 13.500 euros ao longo do período. A 7 Pin Token, nós temos aqui então, você adquire com 3 GICO, mais 350 euros, e você tem então ganhos com distribuição de até 1.350 euros, com potencial futuro de 3.500 euros, multiplicando então por 7, e você tem a possibilidade então com ganho total com a distribuição das franquias de 9.450 euros. Aqui, às vezes, fica, para quem está vendo pela primeira vez, bastante confuso. Por isso que eu digo, fale com a pessoa que ele explicou, ele vai explicar o que é cada moeda, o que é cada investimento, o que eles irão gerar de recurso ao longo do período. E nós estamos falando então de um negócio, não de um modelo de negócio que vai tentar ver o que dá nesse mercado. Estamos falando de uma empresa que ao longo dos anos vem construindo uma história, e dentro dessa história ela está fazendo o quê? Ela está ampliando os modelos de negócio dela. Então, nós estamos falando aqui da Space Labs, Renaissance Space Labs, que é uma estrutura de negócio, tá? Ela é uma holding de tecnologia, uma holding tecnológica dedicada ao desenvolvimento e à promoção de sistemas e produtos baseados em Web 3.0, blockchain, inteligência artificial e metaverso. Então, estamos falando de uma empresa que não está começando agora. Uma empresa que iniciou em 2010 com o lançamento da loja online para comercialização de lingotes de ouro de 24 quilates, ou seja, ouro bancarizado. E nesse modelo de negócio, o que que nós observamos? Que é uma empresa que não ficou parada ao longo do tempo. Ela vem evoluindo de acordo com o que o mercado vai evoluindo. E aí, em 2010, então, ela estava no mercado do ouro. Imagina se ela tivesse ficado somente no mercado do ouro. Mas não, eles observaram que o mundo está mudando. E eles começaram em 2017, fizeram a emissão da primeira rodada de ECN, ou seja, a empresa que então atingiu o primeiro bilhão de euros em ativos em 2017. E esses ECNs são títulos para serem convertidos em ações. Ela foi comercializando para que as pessoas que fazem parte desse negócio da época pudessem, então, estar adquirindo esses ECNs para serem convertidos em títulos, serem convertidos em ações. E em 2021, o que eles perceberam? Que o mercado digital estava indo, então, boa parte do dinheiro do mundo dentro do mercado digital. Então, eles continuam no mercado do ouro. Ela tem, então, agora para ser lançado as ações em bolsa.
E em 2021 fizeram o lançamento do protocolo Gold Convergence DeFi, ou seja, entrando definitivamente dentro do mercado digital. E em 2024 foi feito então o anúncio do Global Metaverse, a blockchain pública, a Netsable, a conversão dos títulos em ações. Lembra que em 2017 foram vendidos títulos? Em 2024 começou então a conversão deles em ações. E em 2025 a empresa fez o lançamento do marketplace de serviços e a entrada na indústria de videogames, a gamificação. E nós temos aqui então Dmitry Aksionov, que é o presidente da empresa, Jorge Fusesi, que é o diretor de desenvolvimento. Renaissance Space Labs, nós temos aqui então o registro da empresa. E nesses mais de 16 anos de mercado, a empresa começou e hoje ela atua em mais de 150 países, com mais de 3 milhões de clientes ao redor do mundo. Uma empresa hoje com valuation de 60 bilhões de dólares. Então estamos falando da possibilidade de você fazer parte de um negócio que já é gigante a nível mundial. E nós temos também uma plataforma educacional gratuita para a nova economia, onde o que você vai aprender? Liderança, educação financeira, inteligência emocional, gestão do tempo, marketplace digital, network marketing, tecnologia blockchain e economia digital. Temos então um sistema educativo através de conferências, eventos regionais, convenções, plataforma web, podcast university. Ou seja, estamos falando de um negócio estruturado com uma estrutura de treinamento e capacitação. E mais do que uma oportunidade, uma nova economia. Pensa da seguinte forma: toda a evolução que a internet trouxe até agora, todo o crescimento e desenvolvimento, pessoas que ao longo desse tempo vêm ficando milionárias com empresas no mercado digital. A pergunta que eu lhe faço é: quanto que você ganha hoje dentro desse mercado digital? Então, estamos falando de uma nova economia que nós temos a possibilidade de fazer parte através dessa estrutura de negócio. Faça parte de uma indústria que já movimenta 215 bilhões de dólares por ano. Ou seja, segurança em blockchain, mercado cativo, escalabilidade, valor real. Ative sua franquia hoje mesmo. Posicione na nova economia antes da maioria. Hoje isso parece novidade. Daqui a alguns anos já vai estar conhecida. Já não será uma grande oportunidade. Por quê? Porque daí já está, né? A maioria das pessoas já estarão fazendo parte desse modelo de negócio. Hoje você tem a possibilidade de estar iniciando com a gente, desenvolvendo esse negócio, só que dentro de uma estrutura de negócio que já existe e que já é uma empresa gigante dentro dos mercados que ela atua. E aí eu quero fazer um convite para vocês também para o próximo dia 28 de agosto, para que as pessoas participem, então, de uma conferência com o nosso presidente, um novo bake-office dos mestres do jogo, para que você possa, então, estar fazendo parte, conhecendo, buscando mais informações e sabendo o tamanho da oportunidade que esse negócio poderá ser para você e para sua família. Quantas empresas vieram ao longo desses anos da tecnologia? Lembra que eu falei para vocês do orelhão? Começou a telefonia, começou a internet. Quantos de nós ganhamos dinheiro com essas empresas de tecnologia até hoje? Eu digo para vocês, estamos diante de algo, de uma oportunidade que verdadeiramente poderá fazer sentido e poderá trazer um grande resultado, não só para a nossa vida, mas assegurando o futuro financeiro dos nossos filhos e dos nossos netos. Para nós, às vezes, que temos um pouco mais de idade, a tecnologia assusta. Às vezes temos dificuldade com a tecnologia. Para os nossos filhos, os nossos netos, às vezes já é mais fácil, porque eles já nasceram dentro da tecnologia. Mas se a gente se esforçar um pouquinho, a gente também vai aprendendo. E o principal, as nossas decisões estará impactando, com certeza,
a vida e o futuro de cada um deles. Então, estarei encerrando a gravação dessa apresentação. Fale com a pessoa que lhe apresentou esse vídeo ou lhe apresentou essa noite para você estar aqui e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios. Sucesso! Eu sou Osmar Fernandes, de Rolândia, norte do Paraná. Deus abençoe. Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.